Muito boa noite, galera. E hoje teremos aqui a presença do ilustríssimo Levi Correia, um excelente hipnoterapeuta que eu tive o prazer de ser aluno dele, um cara extraordinário que conhece e fala de mente com tanta propriedade como ninguém. Sejam bem-vindos todos e aproveitem muito dos conteúdos que serão compartilhados, que o Levi, ele é um ícone no segmento de atuação. Com certeza vai superar a expectativa de todo mundo em relação ao que vai ser abordado aqui. Bora lá, Levi! Levi, bora lá! Vamos tentar novamente. Aceita aí, Levi! Fala, meu Chegamos! amigo! Boa noite! Grande Tudo bem, Caio, tudo querido? bem? Muito Eu bem, tô melhor bem, graças a agora. Deus. Que Graças a Deus. bacana, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a honra e a satisfação de poder ter esse contato novamente com você. Toda vez que a gente se fala é um transbordo, com certeza. Que E legal. dar boas-vindas a todo mundo aí. Tem muita gente que estava curiosa, perguntando, querendo saber quem é você. Também, se você quiser fazer uma breve apresentação, todo mundo já conhece. Eu sou a Gralha que todo dia, 6 da manhã, desperta com conteúdo no Instagram. Então, com certeza, a pessoa ilustre aí que a galera quer conhecer é você. Fala um pouco de você. Pô, Caio, primeiro, obrigado pelo convite, pelo bate-papo, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a área que eu sou apaixonado, que eu vivo disso. Eu sou terapeuta, eu utilizo a hipnose como principal ferramenta nos desdobramentos da terapia, né? A gente chama isso de hipnoterapia. E dentro do meu trabalho, o objetivo é ajudar a pessoa a construir recursos dentro dela, para que esses recursos possam melhorar a qualidade de vida dela, que ela consiga atingir objetivos, lidar com traumas, lidar com fobias, lidar com questões de transtornos de ansiedade. No dia a dia eu tenho a alegria de conhecer várias pessoas e ajudar, graças a Deus, grande parte dessas pessoas a encontrarem dentro delas recursos para alcançar os seus objetivos. Esse é o meu trabalho. E sou pai de gêmeos. Legal, fantástico. E por ser pai de gêmeos, põe à prova muitas características, né, entre semelhanças em aparência, mas diferenciações de comportamentos, né? É muito particular isso, né, Levi? É muito bacana. Ah, com certeza. É um assunto para mais Com uma live. certeza. Com Nem, certeza. nem fale, é um aprendizado. Eu costumo dizer, Caio, que quando nasceram meus filhos, eu comecei uma outra faculdade com pós-graduação, com algo que, se eu juntasse todos os certificados, tudo aquilo que a gente sabe que se dedica, se esforça, não tem como medir, né? Os filhos, eles vêm como uma forma de realmente nos provocar o melhor de nós, de buscar oportunidades onde a maioria só encontra dificuldades. Enfim, eles são as minhas grandes inspirações para caminhar dentro dos nossos dias aí de ajudar o próximo. Fantástico, fantástico. E nessa missão você está sendo muito transcendente aí e relevante na vida de muitas pessoas. Tenho certeza disso e acompanho o seu trabalho. É isso aí. Obrigado, cara. Então vamos pedir para o pessoal aí tacar o dedo no coração para essa live chegar para o maior número de pessoas possível. Curte aí. Quem quiser perguntar durante a live, vai perguntando, que no final a gente vai abrir um time para respostas, dúvidas, questionamentos. E vamos lá, direto ao assunto, que a gente tem pouco tempo, né, Levi, para abordar um assunto que tem tanta extensão, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Quero fazer um convite para as pessoas que já estão aqui, Caio, para elas escolherem talvez 2 pessoas cada uma que faça sentido o tema da live. Acho que já falou que a gente ia falar sobre comportamento, sobre resultados, como a nossa mente pode ser nossa aliada para alcançar os objetivos do dia a dia. Então,
Se você entende que essa live faz sentido, escolhe 2 pessoas, clica ali no aviãozinho, faz ela chegar até mais lugares, porque eu tenho certeza que uma mensagem, uma reflexão, um convite para se perceber hoje, você vai sair de uma forma diferente. Então, vem com a gente, que vai ser bem legal. É isso aí, eu já estou mandando aqui para uma série de pessoas, deu uns 35 aqui, já é. Vamos aumentar esse número aqui. Show! Maravilha! E de uma forma que a gente consiga impactar as pessoas que estão participando aí em cima do assunto que a gente trouxe para abordar, como que a gente começaria aí, Levi, falando sobre sequência de hábitos que temos, coisas que fazem a gente entrar numa zona de procrastinação, de começar a ter a iniciativa, mas não ter a acabativa? Quais são os comportamentos que refletem, através do conhecimento da mente, dos comportamentos reptilianos, de como nós se auto-sabotamos, como que isso reflete aí, né, na nossa identidade, no nosso dia a dia? Legal, Caio. Para começar esse bate-papo, eu quero convidar a gente mergulhar um pouco nas nossas memórias e entender que hoje, quem está à nossa frente, pai, mãe, irmãos, eles têm uma história, essa história ela tem uma herança, e essa herança tem toda uma construção, tem todo um desdobramento, e hoje nós somos o reflexo, em grande parte, do que fomos, do que aprendemos na infância, desenvolvemos na adolescência e replicamos na vida adulta. Então, você lembra, Caio, quando você estava na barriga da mamãe? Lembro. Lembra, né? Agora lembra que era apertadinho? Depois do processo, apertadinho, aconchegante, não queria sair de lá. É tão interessante, Caio, e eu costumo falar isso em algumas palestras, em alguns bate-papos com amigos, tenho a oportunidade de falar aqui com você, que é o seguinte, tem uma ligação muito íntima ali, emocional, entre bebê e mãe, e todo o entorno. A mãe não nutre só o bebê através do cordão umbilical. Ali está tendo uma troca de emoções, de expressões, de significados. Então, se a mãe, de certa forma, sente alegria, o bebê recebe isso em tal medida. Se ela sente, talvez, alguma ansiedade, alguma raiva, alguma emoção que não esteja, talvez, de acordo, o bebê vai responder, vai sentir isso. Ali, a partir do momento que nasce, né, o parto, o primeiro contato do bebê com o mundo, né, ele vai começar, ele sai de um ambiente que ele estava nutrido, ele estava quentinho, ele se sentia totalmente acolhido e ele vem para o mundo. Então ele tem que respirar, toda a capacidade pulmonar dele começa a ter ali um despertar e ele começa a ter uma relação com o mundo. Até os 7 anos de idade, nós não temos uma coisa chamada fator crítico estabelecido. Esse fator crítico é a nossa capacidade de julgar, de criticar, de analisar. Muitas questões acabam entrando nessa fase e que vão se desdobrar, talvez, lá para frente, em questões de transtornos, de bloqueios, de crenças limitantes, de padrões de autossabotagem, ali, nessa fase, né, de 1 a 7 anos de idade. E aí o convite que eu faço para a gente refletir nesse bate-papo é quem que está do nosso lado nesse momento, em grande medida? Pai, mãe e cuidadores. Escola, irmãos, amigos mais próximos, mas muito pai e mãe. Né? Então, muitas questões que viram, talvez, questões positivas, crenças fortalecedoras ou crenças limitantes, saem desse momento. Né? Quando a gente fala de hábito, nós falamos de nós. Somos seres de hábitos. Né? A nossa mente, o nosso cérebro, que é diferente da mente, é como se fosse hardware, cérebro, software, mente. Programas, emoções, ela está sendo desenvolvida desde a barriga da mamãe. A partir da 3ª semana já tem o tronco que vira o encéfalo, a partir dali bilhões de neurônios começam a ser desenvolvidos e o aprendizado também. O cheiro, o gosto, a visão, a audição, tudo isso gera representação para a gente nos dias de hoje. Quem nunca sentiu um cheiro e esse cheiro levou para algum momento da infância? Ou alguma música que te levou para um momento da adolescência? Ou então um gosto que te fez lembrar
talvez de um jantar, de um momento, ou aquela pessoa que você olhou para ela e falou assim, não fui com a cara. Nem conversei com essa pessoa, mas não fui com a cara. O que é tudo isso? Né? Da onde que vem tudo isso, se não desse composto de aprendizado, de programação, que tem essa base muito estabelecida na infância. Como seres de hábitos, a todo momento existe esse contato entre mente consciente e mente inconsciente, ou subconsciente, dependendo da teoria. Quando a gente fala de comportamento, a gente fala de expressão. Tem pessoas que se movimentam com muito mais facilidade. Tem pessoas que no primeiro desafio, naquele ponto de ruptura, param. Então, à medida que a gente vai mostrando para nossa mente como a gente se comporta, é à medida que ela vai condicionando novos comportamentos dali em diante. Né? Você tem o seu dia, a sua vida muito dedicada ao esporte. E um exemplo também que eu gosto de colocar, Caio, é o seguinte. A pessoa, quando chega na academia pela primeira vez, né? Ela está lá, ela está toda inspirada, ela olha para um cara do lado, que ele está talvez com 3 vezes maior o peso dela, né? Puxando ali no ferro. Aí o que a mente dela diz? Olhando para o contexto, né? E todo mundo, numa performance maior, fala, não, eu tenho que ser parecido com ele. Por que eu tenho que ser parecido com ele? Por que de certa forma eu tenho que nutrir isso em mim? Porque em algum momento eu aprendi isso. Aí essa pessoa acaba cometendo um erro a não cometer. Que ao invés de começar com a barra livre, puxando para condicionar o novo comportamento, o exercício, ela dobra o peso. Ela até faz um dia e depois desse dia ela não consegue nem pentear o cabelo, né? Ela está ali com o braço todo machucado. Nossa mente estruturada é programada para evitar a dor. Então, quando eu quiser voltar para aquela dor, o que a mente vai dizer? Te machucou? Qual que é o significado por trás disso? Eu preciso te proteger. Aí a cama vai estar mais gostosa de manhã, o friozinho no edredom é muito melhor, eu vou arrumar 1001 desculpas para não ir de encontro àquilo. E basicamente porque eu não atribuí uma coisa chamada significado. Quando eu tenho uma dor e não dou significado para ela, eu deixo o meu processo inconsciente mostrar para mim se faz sentido eu continuar ou não. Né? Porque você, com a experiência que você tem, você pode dizer com muito mais propriedade. Eu vou para a academia para quê? Eu vou quebrar fibras musculares, eu vou romper fibras musculares para que elas aumentem, para que gere definição, para que aumente performance, mas se eu não fizer isso com cuidado, com critério, e não quer dizer que eu precise aumentar peso, tem várias técnicas, eu posso me machucar. Como a minha mente é programada para evitar dor, o que acontece? Eu posso, ao invés de evoluir, voltar todo o meu desenvolvimento para trás. Essa é a nossa mente. Então, o primeiro convite inicial é perceba-se. Os dias são repletos de desafios e muito mais a gente fica olhando para o que está externo, para a performance dos outros, para a forma com que os outros são, e a gente deixa de olhar para a gente. O que faz eu parar? O que faz o meu comportamento estagnar? Quais são as emoções que estão presentes quando eu não consigo passar daquele limite? Essa é a matéria-prima do nosso trabalho, Caio. Porque se eu tenho padrão, eu tenho emoção. Se eu tenho padrão, eu tenho emoção, isso foi aprendido em algum momento na minha vida. E o que eu vivo hoje é só uma expressão de todo esse aprendizado no dia a dia, dentro da minha performance. Fantástico, fantástico. Fantástico. Faz total sentido. Total sentido. Total sentido. A gente vivencia muito isso. Inclusive, as academias em si, ela ganha dinheiro com o cliente que não vai, né? Com o turista. Porque quando ele vive essa experiência, não, tudo está doendo, e principalmente o que é sobrepeso, né, Levi? Ele tem uma vitimização porque ele se sente observado. Então, ele passou do lado da catraca para dentro da academia, ou qualquer lugar que ele se ambientaliza para fazer atividade física, ele já fica constrangido e ele traz os olhares para si. Então, o número de desistências no período de 1 a 3 meses é muito alto, assim como o público, para adeptos a suplementos também, independente do objetivo,
é algo que você vê que é rotativo e poucos os que permanecem naquele significado, naquele propósito, naquele objetivo. Justamente por uma zona de conforto, uma proteção, algo que a pessoa não quer enfrentar, submeter e tirar de letra, né? Enfrentar. É muito, muito válido, muito bacana isso aí. Vale lembrar. Agradecer a todo mundo aí também, Levi. Tem muita gente, tem hipnoterapeutas aqui, homem aqui também, prestigiando a gente. Todos vocês são de fundamental importância de estar participando. Foi preparado com muito carinho. Inclusive, tem um colaborador meu aqui, que Levi, ele está performando muito pouco e não é de hoje, faz tempo. E o primeiro comentário inútil que a gente viu da live foi dele. Vinícius, repensa seus comportamentos como ser humano para você performar melhor e se posicionar melhor também aqui, tá? E amanhã ele senta aqui na cadeirinha e a gente conversa. Ele entra aqui em terapia comigo. Então, todo mundo que tiver alguma dúvida, alguma crítica construtiva, quiser perguntar também, interage que no final a gente vai dar um espaço para o Levi estar respondendo tudo que é dúvida. Bora lá, bora na continuidade. Você falou da zona de conforto, né? Eu quero convidar todos que estão aqui para a gente entender uma coisa. Muitas pessoas têm uma... a gente é muito acostumado em repetir as coisas, né, Caio? Mas o convite que eu faço é a gente analisar o que a gente está repetindo. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, o sucesso está fora da zona de conforto. Né? Você já escutou isso muito, né? Eu também já escutei. E é interessante a gente analisar como a nossa mente é programada para evitar dor, a zona de conforto faz parte de nós. O que acontece, à medida que eu vou gerando performance, eu expando a minha zona de conforto. Vamos pegar um exemplo de academia. Eu estou lá fazendo um agachamento com 20 quilos de cada lado. Chegou um momento que o meu corpo se acostumou com aquilo. Né? Então eu expandi. Se eu continuar ali, talvez eu não tenha uma evolução. E não quer dizer que eu saí da minha zona de conforto. Eu preciso ter consciência para eu evoluir dentro das minhas condições. Né? Vamos pensar no seguinte. Se a gente olhar para vamos imaginar um ovo. Né? Ele tem a gema, ele tem a clara e ele tem um prato. Imagina um ovo exposto para nós. O núcleo dele é a nossa zona de conforto. Né? É um ambiente quentinho, é um ambiente gostoso, é um ambiente em que eu conheço tudo o que acontece no meu dia, eu não tenho surpresas, eu não tenho adversidades, mas eu também não tenho grandes coisas novas ali. Né? Imagina que a Clara, um passo para fora da minha zona de conforto, um passo só. Vamos chamar de zona de aprendizado. É aquilo que eu me permito fazer diferente. É aquela minha atitude que gera um frio na barriga, mas um frio do bem. É aquele comportamento que eu saio do padrão da maioria e começo a mostrar para mim que é possível. Zona do aprendizado. O que a maioria faz, Caio? E eu já fiz muito isso, e se eu não ficar atento, eu faço sempre. Ao invés da gente ir para Clara, um passo para fora desse chamada zona de conforto, eu dou 2 passos e eu vou para uma zona chamada zona da dor, zona do machucado. Se eu não tiver consciência de movimento aí no seu esporte, eu posso lesionar. E se eu lesionar, ao invés de eu evoluir, eu posso ficar 6 meses parado. Já aconteceu comigo na academia. Né? Eu sou amador, mas já aconteceu comigo. Então, a consciência do movimento, o cuidado, a qualidade... Um cara que pode falar com muita propriedade disso. O Iago é fisiculturista aí, do Elite FBB Pro, também está na Federação NPC, e ele consegue, esse assunto ele fala com muita propriedade também. Perfeito. E o interessante de tudo isso é assim, talvez eu não estou performando ainda, porque eu estou querendo dar passos maiores, imaginando só as pessoas que estão fora. A questão é a seguinte, você não precisa ser melhor que ninguém, você pode ser melhor do que você foi ontem. Perfeito. Essa é a questão. Eu posso ir evoluindo aos poucos, à medida que eu vou crescendo, eu vou performando, eu vou me balizando. Levi, quer dizer que eu não posso me inspirar? Pode. Né? Existe uma coisa chamada neurônios espelhos, que eles começam a se inspirar, ele começa a ver possibilidade à medida dos exemplos. Mas eu não posso colocar isso como... pano de fundo somente como única projeção. Eu preciso cuidar disso em mim. Né?
Quando a gente fala de comportamento, Caio, é bem interessante a gente falar como a gente muda comportamentos também que estão instalados, né? Se a gente pensar no ciclo do hábito, vamos supor, quando eu treinava com mais frequência, hoje eu estou num momento sem treino, e o que eu fazia? Eu acordava de manhã, 6 da manhã, o celular despertava, eu tinha ali 5 minutos de negociação comigo. Se eu não usasse o que a gente chama de força de vontade ali, a cama ia ficar mais gostosa, eu virava para o lado e virava 6h30, 7 horas, tranquilamente, né? Ali eu tive um gatilho que gerava uma rotina, e essa rotina me dava uma recompensa. A partir do momento que eu fui girando esse comportamento, ele estabeleceu um hábito. Todo hábito é composto por esses 3 elementos: gatilhos, rotinas e recompensas, né? Esse tripé estabelece o hábito. Isso talvez, e depois, à medida que vai rodando, ele se torna inconsciente. Você já vê fazendo, né? Isso já sai automático, assim como dirigir, como tomar banho, como pentear o cabelo, como calçar o sapato. A nossa mente faz muito bem isso porque ela precisa poupar energia para ficar atento a novos aprendizados, né? Agora, eu tenho um hábito ruim. Como que eu consigo interferir nesse hábito para criar um novo hábito? A primeira coisa, quem nos ajuda a refletir sobre isso, é um nome chamado Carl Jung, numa frase que ele diz assim: até nos tornarmos conscientes, o inconsciente vai comandar a nossa vida e a gente vai chamar de destino. Até nos tornarmos conscientes, o inconsciente vai comandar a nossa vida e a gente vai chamar de destino. O que eu quero dizer com isso, Caio e amigos? Eu quero dizer o seguinte: se eu não tornar consciente aquilo que me prejudica, se eu não trouxer à luz, se eu não trouxer à tona, eu não consigo lidar. Esse inconsciente, ele tem toda uma programação e ele tem, na medida dele, do jeito dele, da forma com que ele aprendeu, uma intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Como, Levi? Como que uma intenção positiva é algo que me prejudica? Para sua mente é. Nossa mente é programada para evitar dor. Vamos pegar um aspecto que o Caio colocou muito bem no começo, que foi o seguinte: nós temos uma mente primitiva, inconsciente, que ela estabelece grande parte dos nossos comportamentos instintivos. Vamos pensar, na época dos homens das cavernas, em 3 aspectos. Ele precisava caçar, então ele precisava lutar. Ele precisava fugir quando ele não conseguia lidar com aquilo que se apresentava para ele, questão de sobrevivência, né? E quando ele não conseguia lutar ou fugir, o último recurso era o quê? Congelar. Fugir, atacar e congelar, isso está intimamente ligado à nossa resposta instintiva. Então, se a gente começar a pensar o medo, as emoções, medo, alegria, tristeza, raiva, surpresa, nojo, desprezo, as 7 principais são todas expressões inconscientes, né? Por mais que eu treine, que eu seja um ator e esboce uma tristeza, quando a tristeza é emocional, ela vai acontecer. Você não consegue segurar, você não consegue. A emoção tristeza, ela vem para todos, assim como a emoção medo. A diferença de um para o outro é como isso representa para cada um. Como eu estou, como eu sinto medo. Como que eu sinto a insegurança? Como que eu sinto a raiva? Né? Não sei se o Caio é lutador, ou já foi lutador, ou conhece algum lutador. A gente tem um treinador do Krav Maga dos Estados Unidos e ele trabalha muito com essa ênfase também, viu, Levi? Trazendo à tona aqui, a gente tem personalidades unânimes aí, que podem afirmar com toda a verdade que você está falando. Perfeito. Ali, a partir do momento que eu estou entrando ali, talvez eu esteja com meu fone de ouvido, eu estou criando recursos internos, emocionais, de âncoras positivas, através de música, através de alta performance, para eu colocar uma capacidade interna para eu performar ali em 2, 3, 4, 5, 8 rounds. Né? Não quer dizer que não treinou, não quer dizer que não fez tudo o que precisava, condicionamento físico, alimentação, ele precisou de tudo isso. Né? Mas além disso, tem algo a mais. O que é algo a mais? A gente saber condicionar as respostas emocionais que aparecem para a gente. O tão interessante que é isso, Caio,
voltando um pouco para o comportamento, abrir um pouco o leque para explicar emoção e sentimento. Emoção instintiva, como se expressa para todo mundo. Sentimento é como eu sinto a emoção, né? Como eu sinto o medo, como eu sinto a raiva, como eu sinto a tristeza. Cada um tem o seu jeito de lidar com tudo isso. Se eu não mudo por repetição, estabeleço um novo padrão, o que eu tenho que fazer? Uma mudança emocional. E aí nós temos a hipnoterapia como suporte, né, dentre as terapias, é uma que eu sou apaixonado, que o nosso objetivo, e o Caio é um dos grandes profissionais que eu tive a alegria de conhecer, que trabalha também ajudando pessoas, se eu tenho padrão, eu tenho emoção. Se eu tenho um padrão que está me prejudicando, como sabotagem, como bloqueio, como crença limitante, como sensação de incapacidade, como insegurança, aonde que está essa causa? Em que momento isso aconteceu e que ficou enraizado lá dentro? Eu vou utilizar esse transporte emocional para a mente mostrar para mim em que momento ele sentiu isso pela primeira vez. Fantástico. Em que momento essa sensação começou a brigar e criar uma dualidade dentro dessa pessoa. O que é o sintoma? O sintoma é como se as mentes não conseguissem conversar pelo mesmo objetivo. Né? Sensação de incapacidade. Sintoma. Eu tenho uma dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma. Qual que é a causa? Pode ser meu óculos, que ele está com o grau inferior, ou preciso trocar. Eu posso ter ficado bastante tempo no ar-condicionado e depois saído no sol, ou vice-versa. Enfim, tem uma causa. Se eu tenho sintoma, eu tenho uma causa. E essa causa pode ter uma demanda ali emocional, que foi um padrão de aprendizado que ficou guardadinho ali, só mandando informação inconsciente toda vez que eu tenho gatilho. Toda vez que eu tenho estímulo. E esses estímulos podem ser externos e internos. Tá? A questão não é o que aconteceu comigo. É qual foi o significado daquilo que aconteceu comigo. E a mente de hoje é simplesmente uma expressão daquela mente que foi aprendido lá na infância, com 5, com 8, com 12, com 15 anos. O que está acontecendo muito hoje? Nós estamos vivendo uma espécie de trauma coletivo. Né? Está todo mundo, em maior ou menor medida, lidando com algo diferente. Né? Algo que não é comum. Então, a nossa mente, ela precisa se adaptar. E cada um tem um tempo para se adaptar. Como seres de padrões, nós deixamos ali, de certa forma, uma rotina, estamos construindo uma nova rotina. E até se adaptar, o que acontece? Gera medo, gera insegurança, gera frustração, está gerando sonhos absurdos. Eu atendo diariamente pessoas que relatam sonhos que não tinham como anteriormente. Né? O que está acontecendo? É uma mente inconsciente tentando desdobrar, dar significado para tudo aquilo que está acontecendo. Né? Então, até tornar consciente, esse inconsciente está comandando a minha vida, eu estou chamando de destino. A partir do momento que eu tornei isso consciente, eu tenho a possibilidade, a capacidade de interferir nesse sistema. Mudar e ressignificar. Exato, através de um novo comportamento, de novos hábitos, de uma forma que gere um melhor significado para mim. Todo pensamento gera sentimento. Toda emoção, ela interfere em maior ou menor medida na nossa química e biologia. Pensamento bom, sentimento bom, química boa, biologia boa. Pensamento ruim, sentimento ruim, química ruim, biologia ruim. Fantástico. O cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio do medo, ele leva o nosso comportamento para um comportamento que precisa estar ativado dentro daquele comportamento que a gente falou, dos homens das cavernas, dos nossos ancestrais, para lutar com algo que está na nossa frente, seja real ou imaginário. Para ele, pouco importa. Ele só precisa trabalhar nosso ambiente interno para isso. Se eu tenho medo, eu tenho que lutar, eu tenho que fugir. Em última instância, olha como a nossa mente, essa mente mais primitiva, ela funciona. Para quem assiste ou já assistiu aqueles programas de Discovery Channel,
aqueles programas do reino animal, da savana, já deve ter visto o animal correndo atrás da presa, né? Em último recurso, essa presa, ela cria uma espécie de congelamento, e cai no chão. O predador vai, cheira, e ele não ataca. Ali foi um último recurso dentro do sistema do bicho, do animal, para tentar a sobrevivência. Ali ele provocou uma espécie de trauma, congelou. O predador foi embora, diferentemente do homem, eu vou mostrar para vocês por que é diferente. O que acontece com esse animal depois que o predador foi embora? Ele começa a se debater, se debater e se debater, como forma daquela energia alocada sair pelas extremidades, ou seja, eu tive um impulso, né, dentro do sistema nervoso ali para lutar ou para fugir, que eu congelei. Eu estou fazendo esse sistema de liberação daquela energia. E dentre 1 ou 2 minutos ele se debate. E depois ele continua a vida dele com a tranquilidade que ele precisa, com a experiência do animal no reino animal. Agora vamos pensar no homem, vamos pensar em nós, nas nossas relações. Então a gente precisa falar o que está sentindo e a gente aprendeu na infância que se posicionar é algo errado. Que quem tem razão é aquele que fica quieto, ou você só é abraçado quando você é legal, quando você está triste você não é legal, quando você está doente você tem atenção. Então esse certo condicionamento foi criando um padrão. Esse padrão a minha mente entendeu como ganho positivo. E esse ganho positivo ficou alocado aqui. Quando eu preciso hoje ter atenção, quando eu preciso hoje ter reconhecimento, aonde que eu busco? De que forma que eu aprendi isso lá na infância? Quando eu não digo o que eu estou sentindo, quando eu reprimo meus sentimentos, quando eu recalco, quando isso fica dentro de mim, eu não me expresso, essa energia, essa vontade de falar, ela fica guardada. E diferente dos animais, a gente não sai se debatendo. O que poderíamos falar, né, que poderíamos consertar tudo isso, que as terapias, a cura através da fala, é se expressar. Quantas e quantas pessoas calam? Quando eu calo, eu guardo. Eu não guardo só palavras, eu guardo sentimentos, eu guardo expressões, eu guardo tudo aquilo que eu deveria ter falado e não falei. E isso cria um sintoma. Isso cria uma não resolução. Isso pode ter ficado guardadinho. E a mente precisa de 1% de similaridade emocional para buscar algo semelhante em algum momento da minha vida e colocar à tona na minha frente. Olha, eu tenho como resolver isso. Eu aprendi lá atrás a como lidar com isso. Então, quando a gente fala de pessoa, a gente não fala de manuais prontos. Cada pessoa desenvolveu um jeito de lidar com as coisas. Né? Vamos lembrar na infância, talvez, aquele menino que cai no chão, aquela menina que cai no chão. Existem pais que falam assim, filho, você se machucou? Não. Então levanta. A criança levanta e continua a fazer o trabalho dele, né? A brincadeira dele. E tem mães e tem pais, meu Deus do céu, o que aconteceu? Vem cá e pegue aquela coisa e tudo e tal. E às vezes, a questão não foi o que aconteceu. Foi o tanto de emoção, foi o tanto de significado que foi percebido dentro do evento específico. E como a nossa mente trabalha por representação, ela vai buscar os mesmos estímulos emocionais aprendidos quando? Na vida. Que estão guardadinhos lá. Pode ser com 2 anos, com 3, com 5, porque a questão não é o que aconteceu. A questão é como eu percebi na minha vida, na minha mente, aquilo que aconteceu. E vão criando aí os padrões, os comportamentos, as formas da gente lidar com essas emoções que, diferentemente do animal, do mundo animal, do jeito dele, a gente, com facilidade, reprime, guarda, não fala o que está sentindo para se encaixar. Eu prefiro hoje me destruir para manter os outros inteiros. Eu prefiro hoje me diminuir para me encaixar. E qual que é o mérito disso? Qual que é o mérito de eu diminuir para me encaixar na maioria, sendo que a maioria... Qual é o padrão dessa maioria?
Qual que é esse padrão que eu não consigo entender que está me levando para um resultado negativo, ou um relacionamento tóxico que, na minha vida, na infância, mamãe virou para mim e falou assim, o homem é tudo igual, o casamento é assim mesmo. Né? Tudo isso vai criando o quê? Verdades absolutas que, se elas não forem questionadas e tornadas conscientes, o que vai acontecer? Eu vou achar que é normal. Então, talvez, se eu sou uma mulher, eu acho que me inferiorizar é normal. Se a pessoa tentar ser superior e me diminuir, para mim também é normal. E não é normal. Por isso a questão de tornar consciente aquilo que é inconsciente. Para não começar, para não continuar, chamar de destino. Caio, eu dei uma volta, fui para um lado, fui para o outro. Fantástico. Tô anotando, essa live ela precisa ser salva e revista. Com certeza vai ser revista por todos. Fantástico, fantástico, sem palavras. Perfeito. E aí, Caio, o que acontece, né? Pode falar, pode perguntar. Não, o meio, a gente vê a todo momento que o meio de cultura que a gente está inserido, né, desde o nosso berço, ele interfere em muitas ações, escolhas, características, arquétipos, princípios e valores também, Levi. Até quando isso é relevante para ativar nossa identidade, nossa personalidade e propriamente fazer nossas escolhas? Isso é muito importante, mas pode conduzir seu raciocínio sobre o falado? Não, tranquilo, acho que encaixa bem no que você está dizendo, porque, olha só, nós estamos vivendo uma era, Caio, que é uma era que a internet deu voz para todo mundo, existe um culto ao bem-estar, existe um culto à felicidade, e não é todo dia que nós estamos felizes. Ao contrário, eu preciso experimentar a tristeza para eu reconhecer minha alegria. Eu preciso entender o que tem por trás da minha raiva. Eu preciso não esconder meus medos, mas entender o que aquele medo está querendo me dizer. Porque em instância pura e primitiva, o medo é uma forma de me proteger. O bloqueio é o excesso do medo. Né? A fobia em falar em público, eu atendo semanalmente pessoas com fobias e falando tudo que é o medo incapacitante, é diferente do medo. O que você faria se você não tivesse medo? Eu estaria morto. Nós estaríamos mortos. O medo, ele é uma necessidade de olhar para a segurança. Agora, a gente olha para as redes sociais, são pessoas felizes, são pratos lindos, são corpos maravilhosos. É tudo isso que me leva para um pensamento de necessidade de pertencer. Eu quero ter o corpo igual, eu quero viajar daquele jeito, eu quero sorrir todo dia. E isso gera uma frustração, isso gera uma angústia. É como eu olhar para a novela e achar que a minha vida é daquele jeito. Para o comercial de margarina e falar tudo isso é a realidade. E não é, são atores. Minha mente, ela não entende o que é real, o que é imaginário. Ela simplesmente vai devolver para mim aquilo que ela entende como verdade. Se eu estou assistindo um filme e esse filme me dá medo, minha palpitação vai começar, minha mão vai começar a suar. Tudo isso é o meu corpo me preparando para uma expressão de luta de fuga. Né? E simplesmente porque eu não percebi, eu não tornei consciente, os atores, o jogo de luz de cena, mostrando para minha mente que aquilo é real ou imaginário. Agora, o que é real e imaginário? Se a gente olhar, lembra do filme Matrix? Tem uma frase do Matrix que é bem legal que diz assim: tem a pílula vermelha e a pílula azul, e tem o convite do Morfeu para o Neo para participar da Matrix. Uma pílula, ele voltaria para o mundo dele, viveria ali no mundo dele, e tá tudo bem. A outra, ele ia para a Matrix, ia viver a Matrix. Ele toma a pílula, ele vai para dentro da Matrix, e aí ele entra num set, ele começa a tocar nas coisas, né? Ele toca no sofá, ele toca na TV, e vira para o Morfeu, que é o grande guru, mentor dele, e pergunta: isso daqui é real? Aí Morfeu vira para ele e fala assim: o que é real para você? Se você entende como real tudo aquilo que você pode ver, ouvir ou sentir, o real só são estímulos elétricos interpretados pelo seu cérebro. Qual que é aquele medo que me paralisa? Qual que é aquele padrão que me leva para um comportamento destrutivo, abusivo, de incapacidade, de insegurança?
E por que eu não quero olhar para isso? Por que eu não quero tornar isso consciente? Por que eu acho que buscar ajuda é sinônimo de fraqueza? E muitas pessoas ainda têm essa percepção, Caio. Não procuram profissionais como você, por exemplo, porque aprendeu que em algum momento seria fraqueza dizer eu não consigo lidar com isso. E ao contrário, você está dizendo para você assim, eu não me encaixo mais nisso. Eu quero alcançar um novo patamar. Eu quero subir um degrau. Eu quero dar o melhor de mim. Eu quero quebrar esse padrão de que tem que ser sempre assim. Ah, na nossa família é sempre assim. Ih, dedo podre de geração para geração sempre acontece. Não! Essa capacidade de mudança, ela começa com eu quero. Eu costumo dizer, Caio, que a terapia, ela não começa na minha poltrona. Ela começa quando a pessoa diz sim para ela. Ela passa a mão no telefone, ela toma a decisão em ligar. Aí começou a terapia. Aí. Entende? Na decisão. Esse... Na decisão. Na decisão. Na decisão. Na decisão. Na decisão. Né? Então, eu acho que tem um pouco disso os nossos dias, né? Os nossos dias estão repletos de adversidades, isso não é incomum, cada um com mais ou menos, né? Não estou falando para a gente virar as costas para o que está acontecendo, está tudo acontecendo, está exposto. Só que a questão é o seguinte, não é o que aconteceu comigo, é como que eu lido com aquilo que aconteceu comigo. Né? Como que eu vou, ok, eu tenho um problema, o que eu posso fazer a partir desse problema que se apresentou? Em que momento eu deixei de acreditar em mim? Em que momento eu deixei que tudo aquilo virasse um problema para cada solução? Você encontra duas pessoas, você deve encontrar pessoas assim no dia a dia, isso é comportamento, expressão da mente inconsciente. Você já viu aquela postagem que tem um IP bem bonito, um IP, e tem duas pessoas olhando para o IP? Aí sim, a pessoa que está do lado fala assim, nossa, que IP bonito, como a natureza é bonita, né? Aí a pessoa do outro lado fala assim, mas faz uma sujeira. Né? Existem pessoas que, para cada solução, ela tem 5 problemas. Para cada solução, ela tem 5 problemas. Né? E claro, se isso for uma forma de prevenção, tá tudo bem. A questão é o seguinte, se isso virar um padrão e fazer com que ela não enxergue mais um horizonte possível para a vida dela. Essa que é a grande questão. Né? Como seres de hábitos, podemos mudar. Eu não sou igual uma árvore, que eu nasci árvore, que eu vou, o máximo é o meu crescimento, eu vou dar fruto, mas eu não saio dali. Diferente da árvore, eu posso movimentar, eu posso mudar, estimular novos pensamentos, estimular novos recursos internos, trabalhar do lado de pessoas que queiram, que estejam integradas com esse meu momento, para eu criar um ambiente que faça sentido para mim. Né? Fantástico, fantástico. Espetacular. Fantástico, Levi. Sem palavras. Tá muito interessante essa live. Tá muito. A galera tá delirando aqui, ó. Todo mundo comentando, parabenizando. Legal. Tem até perguntas aqui. Quanto tempo temos, Levi? Você está administrando? É 1 hora, Caio. Se você clica no ao vivo, no símbolo do ao vivo, que eu acho que ele vai mostrar o contador. E dá para ter uma noção. Legal, de quanto... 43 minutos aqui, é 1 hora. A gente tem quase 20 minutos aí para trabalhar, né? E o que você falaria, Levi, para a gente desmistificar isso que está travando a pessoa de agir, de ter a sua persona, sua identidade ativa e agir pelas suas próprias razões, dentro dos seus princípios e valores, e se desacorrentar de sentimentos que estão corroendo, consumindo e fazendo com que ela seja um balde que está cada vez emergindo de emoções que só corroem e destroem ela por dentro. O que você falaria sobre isso? O interessante nesse caso, né, é assim, entender que não tem uma receita pronta para todo mundo. Exato. Né? Mas ela começa com a minha vontade de buscar. A maioria das melhores mudanças que eu vejo no dia a dia, que eu pude provar também, ela acontece no desconforto. Quando eu estou confortável, eu posso estar dentro da minha zona de conforto, estar naquele ambiente em que
para mim está tudo bem. Quando eu me sinto desconfortável, dentro de mim tem uma reação acontecendo. E aí existe uma possibilidade do início de uma melhoria. Né? Quando a gente percebe padrões que me levam a comportamentos negativos, começa a se perguntar, padrões ou sintomas? O que esse padrão está me trazendo de bom? O que esse sintoma ele quer me mostrar? O que esse sintoma ele me impede? E o que esse sintoma me obriga? Dentro desse padrão tem um comportamento. A partir do momento que eu começo a conversar com ele, que eu começo a interagir, não é com ele, é comigo, com aquilo que eu acredito, eu começo a criar formas de consciente de lidar com isso. O que eu mais escuto no dia a dia, Caio e amigos? Minha vida está tudo errada. Nada dá certo para mim. A nossa mente tem uma capacidade grande de generalizar. E a primeira pergunta que eu faço para essa pessoa é, peraí, está tudo errado? Ou que parte da sua vida está errada? Tudo dá errado? Ou que parte desse todo dá errado? Você está aqui, você está na minha frente, você tomou a decisão de olhar para você. Então, tirar um pouco desse limbo é como se a gente abrisse uma cortina e fala, ó, vem comigo olhar para frente. Você consegue dar nomes para isso que você está sentindo? Para esse medo? Para o que você chama de medo? Começa a pôr no papel. Começa a colocar. O que eu chamo de medo é isso, isso, isso e aquilo. O interessante depois desse exercício, cara, tornar consciente, olhar para ele, é que muitas daquelas coisas que eu chamava de medo, simplesmente medo, eu começo a olhar para possibilidades. Me falta conhecimento? Eu posso buscar conhecimento. Me falta ajuda? Eu tenho profissionais aqui aos montes para indicar, se a pessoa quiser passar comigo, que ela pode melhorar. Me falta habilidade? Como que eu tenho habilidade com conhecimento? Com treino. Né? Habilidade e treino. E minha atitude? Talvez ela espere acontecer, porque falta meu conhecimento e minha habilidade estar junto. E isso é um ciclo a todo momento. A todo momento. Tem os estágios da competência, que é interessante a gente falar, que o primeiro estágio a gente chama de incompetência inconsciente. Eu não sei que não sei tantas coisas. Hoje, eu sou incompetente inconsciente de alguma coisa na minha vida. A partir do momento que eu me torno consciente da minha incompetência, eu viro incompetente consciente. Eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei fazer crochê. Eu sei que eu não sei fazer as poses de fisiculturista como o Caio faz. Eu sei que eu não sei tantas coisas. Mas se eu sei que eu não sei, eu posso buscar saber. Eu posso buscar informação, eu posso buscar conhecimento. E aí eu vou para o estágio da competência, que eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei dirigir, eu sei que eu sei fazer crochê, eu sei que eu sei um composto de alimentação para levar no meu melhor corpo. E depois do estágio da competência, que eu sei, eu vou para o estágio da excelência. O estágio da excelência, eu nem sei que eu sei, eu simplesmente faço. Eu nem sei que eu sei dirigir, eu saio de casa e chego no meu trabalho e falo assim, caramba, já cheguei. Eu vou tomar uma atitude, está tão condicionado, eu nem sei que eu sei e já aconteceu. Só que esse padrão da excelência que tem que tomar cuidado, que é o automático, ele é muito tênue com perigo. Às vezes eu estou tão automático na vida, eu estou tão automático nas minhas relações, eu estou tão automático no meu comportamento que eu posso, ao invés de ir para a performance, eu vou para o perigo. E aí, o risco ele é diferente do perigo. Eu posso me arriscar, porque o risco eu controlo, o risco eu calculo, mas eu não posso correr perigo. Então, essas formas de lidar é muito individual. Cada pessoa tem uma tolerância ao medo, cada pessoa tem uma tolerância à frustração. Por quê? Porque ela simplesmente se permitiu a caminhar além de tudo isso. E ela começou a ver de que forma que ela consegue lidar com tudo isso que se apresenta. O medo ele pode ser incapacitante. A partir do momento que eu mostro para aquele medo que esse meu ponto de ruptura ele não me segura mais e eu atravesso, eu estou dando um pouco mais de limite para aquilo que me paralisava. Então não paralisa mais. Legal. Isso pode ser por repetição,
por ressignificação, por criação de estado, enfim, todas as formas de lidar estão aí na nossa frente, é só querer e se permitir. Legal. É isso aí. Isso deixa muito explícito que todo mundo pode passar por uma transformação dessa, né, Levi? E não tem, a gente tem que ressignificar essas crenças, esses bloqueios e ver na profundidade a causa raiz disso, né? E o que a gente vê no mundo cotidiano hoje, as pessoas se entupirem cada vez mais de medicamentos e não vê a raiz do que está causando esse transtorno em si na sua vida. E eu conhecia... Caio. Pode falar, desculpa. E eu conhecendo a hipnose, eu fiquei apaixonado o quão a gente consegue virar a chave 360 graus e mudar essa realidade, essa vertente. Então, no meu segmento, onde corpo e mente se comunicam o tempo todo, a gente vê que os pontos se encaixam, né? E o quão uma mente abalada, ela interfere na performance, no esporte, Total. seja em qualquer, seja na relação, seja no trabalho, qualquer sentido, os seus rendimentos vão ser comprometidos. E é a base que falta com muito atleta, inclusive, Levi, que eles entram muito recente para o fisiculturismo, vamos falar do fisiculturismo de uma maneira generalizada, então eles não têm uma maturidade emocional para encarar aquilo, eles têm toda a dedicação, empenho, mas o emocional deles está comprometido, eles não estão preparados para encarar aquela situação que o corpo, na adversidade, vai responder de diversas maneiras. Então faz total sentido o que você está falando, tem muita ligação e eu extraio muita verdade do que você disse para mim, para o meu contexto, para o meu cotidiano, para a minha rotina. Sim. Tem uma frase do Lacan que diz assim, Caio, cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Às vezes o meu dia ele é repleto de situações que eu sei que eu tenho que lidar, mas eu não me permito a lidar. Às vezes na terapia, na hipnoterapia, você sabe, a gente não fica inconsciente. A pessoa está de frente com aquela questão que ela tem que atravessar, mas eu não atravesso para ela. Eu convido ela a atravessar. E ela fala, não estou pronto. Ok. Ela tomou uma decisão de não atravessar. É assim quando eu coloco o soneca mais um pouquinho de manhã. É assim quando eu viro para aquele desafio e falo, ele é maior do que eu. É assim quando eu olho para o meu mercado, para a minha vida e falo, já fiz o que era possível? Não. Eu tenho a capacidade. Diferente dos animais, eu tenho uma parte cognitiva que me ajuda a pensar e ser diferenciado e analisar probabilidades, em criar sistemas, em verificar formas, em errar, em acertar e agir. Essa que é a diferença. O pior adversário de nós somos nós mesmos. Fato. Quando eu viro para mim e falo assim, eu não consigo, ok. Minha mente diz, já fiz de tudo. Se eu já fiz de tudo, por que eu vou me esforçar? Minha mente diz, ok, fique assim, né? É o suficiente para mim. Ok, é o suficiente para você. Se você acha que pode ou que não pode, das duas formas você tem razão. Henry Ford disse isso. Olha que sabedoria que tem isso. Se você acha que pode ou que não pode, das duas formas você tem razão. Se o Caio me convidar e falar assim, Levi, quer fazer uma live e tal, quero falar... Caio, não sei se vai dar certo, cara. Cara, não sei, não estou seguro, talvez eu não performe. Não, eu vou dar meu melhor, eu vou encarar, eu não tenho nada aqui para acompanhar, vou deixar minha mente fluir. É a possibilidade da gente destravar, a gente tem que se colocar fora dos moldes, fora dos padrões, a gente tem que olhar um pouco mais para a essência. Mas se você falar errado, tá bom, não tem problema nenhum. Se eu falar errado, depois eu peço desculpa e conserto. O pior problema é eu não me permitir. É eu ficar olhando para o que os outros vão dizer. É ficar percebendo, imagina se eu errar, o que os outros vão falar. Então, talvez o principal bloqueio não é o mercado, não é a crise. Não é que algo aconteceu, algo morreu dentro de você e você não percebeu.
Tem uma frase que diz assim, Caio, muitas pessoas morreram aos 30, mas só serão enterradas lá pelos 80. Nossa! Muitas pessoas morreram aos 30, mas só serão enterradas lá aos 80. Que pesado ouvir isso. É assim. E aí, o que acontece? Se você está com o seu propósito abalado, com o seu foco desalinhado, você encontra uma pessoa insegura, uma pessoa fraca, ela te derruba. Ela te convence. A insegurança dela, muitas pessoas inseguras, o que ela quer? Encontrar a insegurança dela na outra pessoa. Porque o que ela quer é alguém para abraçar e para chorar. E quando ela fala que não, vamos encontrar uma saída para isso, não, mas não vai dar certo, em algum momento eu percebi que a minha vida já não... Não, tudo bem, se você acha que não vai dar certo, desculpa, mas... Né? Vamos encontrar uma possibilidade dentro desse caos? Vamos encontrar um jeito de lidar com tudo isso? Né? Todo caos tem uma ordem. Né? Que ordem que você não está querendo olhar? Né? Começa a se permitir, a se olhar. Ah, não, Levi, já dei o que eu tinha de melhor, já fiz o suficiente. Tá bom, fiz o meu melhor, Caio. Dei o meu melhor. Que isso, cara? Que chacoalhada! Quantos códigos, quantos ensinamentos, meu amigo. Meu, espetacular, espetacular. Já que minha missão, ó. Brilhantes, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Sensacional. Todos nós somos. Levi, todos nós somos, Caio. Com certeza, com certeza. E eu acredito muito na transformação, reconstrução, e tudo que um ser humano consegue, eu também consigo. Tudo é possível se a gente quiser, se a gente sair da zona de conforto e se permitir agir, fazer acontecer. Né? Iniciativa com acabativa é o que falta hoje. Que você falou hoje sobre Covid, a gente está sempre na diversidade, o ecossistema, sempre dá para soltar a culpa em alguém. Mas olha para você, o que você pode fazer diferente, fazer a mais, contribuir. Para que você está aqui? Qual que é seu porquê, seu propósito? Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que fazer e encontrando os alinhamentos para a gente melhorar nossa eficiência, produtividade, viver em harmonia, viver em prospecção, em tudo que nos faz bem e nos melhora como seres humanos mesmo, no processo de evolução. Eu falo que a vida é uma oportunidade da gente viver um dia de cada vez e aprender com tudo que a gente passa. E é extraordinária essa dádiva que é concedida a gente. E eu tô... Sensacional, é isso mesmo. Sem brincadeira, Levi, eu vou ver essa live de novo, porque eu tô sem palavras aqui de tanto ensinamento que você transbordou pra gente. Que essa sua missão Bacana, de vida, ela impacte milhares de vidas e que você continue firme nesse seu propósito latente, que com certeza as pessoas têm muito carinho e consideração pelo seu trabalho, pelo pai que você é, pela família e pela propriedade que você passa pra gente com as convicções que fala. Agradeço de coração ao seu manifesto, a tudo que você falou. Não foi nada ensaiado, foi uma maneira muito espontânea. É como se a gente estivesse conversando aqui e se tivesse ensaiado não tinha saído assim, né, Vi? Gratidão de coração. Obrigado, Caio. Obrigado. Eu quero deixar uma última frase para que tem um tempo ainda, Caio? Claro que temos. Eu faço outra aqui, eu inicio. Eu faço que a galera quer. Tem uma frase que eu quero deixar aqui, que eu acho que vem bem de encontro ao que a gente conversou. É uma frase do Nietzsche, de um livro que chama Assim Falou Zaratustra, que diz assim: demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E quando isso acontecer, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. As pessoas que você mais espera naquele momento de te apoiar pode ser as pessoas que vão estimular você a fraquejar. A única coisa que vai manter é a sua energia e o seu propósito. Fantástico. É a sua energia e o seu propósito. Amém. É a sua vontade de vencer. É a sua vontade de ajudar pessoas de forma genuína, porque
Os bons profissionais, eles se mantêm. Os profissionais ruins, o próprio mercado, ele se encarrega de separar. Então, se você está com dúvida, quem está nos assistindo agora, está no momento de adversidade, persista. Coloca a sua mente a seu favor, alinha com o seu coração, com a sua missão, abraça as pessoas que te amam.